Quando me encontrou, estava perdido em meu pecado. Graça e paz, tudo bom? Bom dia, boa tarde e boa noite. Antes de começar o vídeo, quero pedir para você que ainda não é inscrito, que de alguma forma veio parar aqui no nosso canal Família na Graça, se inscreva, curte, ative o sininho na hora que você estiver se inscrevendo para você estar recebendo todo o nosso conteúdo. Dito isso, agradeço você que está acompanhando os nossos vídeos. Hoje nós vamos estar gravando o quinto capítulo do livro Paixão de Cristo. O desafio é de gravar os 50 capítulos dele. É um livro muito bom. Então, se você quiser comprar, é esse livro do John Piper. E vamos lá. Então, a gente já falou um pouquinho da ira, que Cristo sofreu e morreu para absorver a ira de Deus, para se aperfeiçoar na obediência, para alcançar a sua própria ressurreição. E hoje a gente vai falar de algo muito maravilhoso. Não que as outras coisas não sejam, né? Mas o quinto capítulo vai falar que Cristo morreu e sofreu para demonstrar a riqueza do amor e da graça de Deus pelos pecadores. Amor e graça é o que define Deus, né? Porque aí dentro do amor e da graça vem a misericórdia, que aí é o que o salmista fala, né? Se não fosse as grandiosas ou a imensa misericórdia de Deus, já tínhamos sido consumidos, né? Pelo nosso próprio pecado. Então nós vamos dividir com vocês três versículos, na verdade, que o John Piper escolhe para estar embasando aqui esse capítulo. O primeiro texto é em Romanos 5, do 7 ao 8, que diz assim: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderia ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo-nos ainda pecadores. É interessante essa tradução, depois eu vou ver na minha Bíblia, que é NVI, mas aqui em Romanos, e quando a gente vê o finalzinho do versículo 8, Paulo ele classifica os pecadores no passado, né? Sendo nós ainda pecadores. Nós ainda somos pecadores e Cristo morreu por nós. Agora vamos para o terceiro texto, tá? Diz assim, João 3,16. Todo mundo conhece, né? Acho que até os que não são cristãos conhecem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o último capítulo, o último versículo que John Piper coloca aqui é esse: nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça. Então, por que Cristo morreu e sofreu? Para demonstrar a riqueza do amor e da graça de Deus pelos pecadores. Ele começa dizendo assim, irmãos: a medida do amor de Deus por nós se demonstra em duas coisas. A medida que ele quer dizer aqui é na ideia de mensurar mesmo, né? Uma é o grau do seu sacrifício em nos salvar da penalidade dos nossos pecados, e a outra é quanto não merecemos o que ele fez quando nos salvou. Então a primeira medida é essa, né? O sacrifício, o grau do sacrifício, como foi, né? A medida do seu sacrifício nas palavras é aquela que ele deu o seu unigênito, deu o seu Filho único, Jesus. E também ouvimos na palavra Cristo, esse é um nome baseado no título do Messias, que em grego significa Christos ou ungido. É um termo de grande dignidade. O Messias seria aquele que viria para salvar, né, derrotar o Império Romano e tirar
Israel da escravidão, da colonização romana. Assim, a pessoa a quem Deus enviou para salvar os pecadores era seu próprio Filho divino, seu único filho, o Rei ungido de Israel. Na verdade, o Rei do mundo inteiro. Então, a primeira medida é essa. Como que Deus, deu? Qual que é o grau dessa oferta? Não foi um bezerrinho, não foi uma pombinha, não foi qualquer outro tipo de animal, mas Deus deu seu próprio Filho por amor a nós, né? Então, para demonstrar o amor e graça. Então, o amor é demonstrado aqui, né? É engraçado não, né? É interessante que Paulo ele fala lá em Romanos, 5, de 7 a 8, que possa ser que nós ou alguém se animaria ou se motivaria a morrer por uma pessoa boa, né? Mas Cristo não. Ele não pensou assim, são todos bons, eu vou morrer por eles, ou são alguns bons e outros não. Mas Cristo olha para o mundo, vê pessoas pecadoras, pessoas com a natureza caída, e ele morre por nós, né? Então nós não merecíamos isso, e não merecemos ainda, né? O que nós merecíamos, na verdade, era um castigo divino, era aquela ira que a gente estudou no primeiro capítulo, né? A ira de Deus pela transgressão dos nossos pecados. Mas Deus não fez isso. Ele deu o seu Filho como sacrifício divino para nos salvar, né? Para tirar o pecado de nós. Embora ainda nós somos pecadores, mas o seu amor e a sua graça nos fazem em Cristo herdeiros da salvação, né? Que Paulo vai falar, co-herdeiros em Cristo, né? Então, a partir de Cristo e em Cristo, e não existe uma outra forma de ser salvo, a única forma é essa. Não adianta eu querer fazer tudo perfeito, ser uma boa pessoa, sendo que eu não sou, porque o pecado habita em mim. A única forma de termos salvação é em Cristo e por Cristo, né? Então, o amor dele e a graça dele se revelou a nós através do sacrifício de Cristo. Amor, dando seu Filho único para morrer por nós, e graça, dando a salvação para quem não merecia, que somos nós. E ele vai fazer uma colocação aqui legal, vai falar assim, que ele já ouviu alguém dizer: Deus não morreu por sapos. Assim ele respondia ao nosso valor como humanos. Mas isso vira a graça de pernas por ar. Por quê? Porque somos piores que sapos. Eles não pecam. Eles não se rebelam nem tratam Deus com um desprezo da inconsequência em suas vidas. Deus não precisaria morrer por sapos. Eles não são suficientemente maus. Nós o somos. Nossa dívida é tão grande que só pode ser paga pelo sacrifício divino de Cristo. Existe apenas uma explicação para o sacrifício que Deus fez por nós. Nós não somos a explicação. É a riqueza da sua graça. Paulo vai falar, né? Em Efésios capítulo 2, verso 8. Vós sois salvos pela graça. Isso é dom de Deus. Aí ele responde no verso 9. Por que é dom de Deus, Paulo? Para que nós não nos gloriemos. Para que nós não achamos que vem pelas nossas obras. Para que nós não venhamos imaginar em algum momento que somos salvos porque somos boas pessoas, ou porque vamos à igreja, ou porque guardamos o mandamento. Mas tudo isso é proveniente da riqueza da graça de Deus. É tudo de graça. É o derramar de seu valor infinito. De fato, é isso que é o amor divino. Uma paixão por enlevar pecadores que nada merecem, com um grande preço, com aquilo que nos tornará supremamente felizes para sempre. Ou seja, sua infinita beleza. Então, irmãos, nós encerramos aqui o capítulo 5 para demonstrar a riqueza do amor e da graça de Deus. Então, Deus te ama. Como Ele te ama, como Ele demonstra isso? Dando seu Filho para morrer por você. E aonde está a graça dele
nesse amor, né? Você não merecia, eu não merecia isso, nós não merecíamos esse amor, esse sacrifício. Isaías 53 vai falar, né, que nós os desprezamos, ele foi desprezado, ele foi aflito, mas ele cumpriu a sua missão. É interessante, só que aí eu vou adiantar o próximo capítulo, né, então não vou falar, vou deixar para o próximo capítulo. Mas é isso, então, a graça de Deus, imerecida a todos nós, dada de graça por Deus, né? Não que não custou nada a Cristo ou a Deus, a nós não custou nada porque nós não temos como pagar isso. É mais ou menos assim, eu vou ser uma pessoa boa, né? Um exemplo, vocês vão entender o que é essa ideia de pessoa boa, que não existe, né? Existem bons comportamentos, mas o pecado da carne, a natureza pecaminosa que existe em nós, que está lá, Paulo vai falar isso em Romanos capítulo 7, nos torna pessoas más, né? Tem dentro de nós uma natureza pecaminosa e má. Mas, voltando, só para vocês entenderem, eu vou ser uma pessoa que vai à igreja todos os cultos, sábado, domingo, devolvo meu dízimo, não roubo, não mato, não faço nada de errado. Você pode fazer tudo isso, e devemos fazer tudo isso, não é errado fazer tudo isso, mas independente se nós fazemos isso ou não, nós não seríamos capazes de pagar ou de alguma forma merecer a salvação. A salvação é de graça, né? Então, o C.S. Lewis ele fala um negócio que muitos teólogos vão falar, embora ele não fosse teólogo, mas ele fala um negócio muito legal. No livro dele, Quatro Amores, ele vai falar do amor dádiva, né? Que é um amor que faz as coisas sem querer nada em troca. É um amor que se entrega de maneira natural, de maneira honrosa, em agradecimento. É um amor que não vem por detrás dele mapeado de interesses, ou de eu vou fazer porque eu devo, ou de eu vou fazer porque eu preciso. Então, e aí ele compara esse amor dádivo à graça. Deus nos amou, deu a dádiva, forneceu-nos essa dádiva do amor através da sua graça, né? Que embora nós vamos querer retribuir de alguma forma, nós não conseguiremos, né? Não seríamos incapazes de fazer isso. E ele exige, né? Ou ele quer de nós, não vou falar que ele exige, mas ele quer de nós essa transmissão desse amor, né? Jesus vai falar em João, acho que é capítulo 12 a 13, eu não lembro agora. Ele vai falar por 3 vezes no único capítulo. Um novo mandamento vos dou, ou um outro mandamento vos dou, ame ao seu próximo, ame aos meus como eu amei. Então, a ideia de amar as pessoas, demonstrando a graça de Deus através das nossas vidas às pessoas, mesmo que essas pessoas de alguma forma tenham atitudes negativas para conosco, demonstrar esse amor a elas, viver esse amor de Cristo, não porque se eu não fazer isso eu não vou ser salvo, porque nós já somos salvos em Cristo, pelo sangue derramado na cruz, pela graça estendida até nós. Então nós já somos salvos em Cristo. Então nós vamos fazer isso não por obrigação, não por se eu não fazer isso eu não vou ser salvo, mas sim gratidão a Deus, gratidão ao amor dádiva, ao amor sacrificial de Cristo, a graça de Cristo para as nossas vidas. Eu vou parar de falar, porque senão eu vou adiantar os outros capítulos, tá bom? Então, tenha um excelente dia, uma excelente noite, uma excelente tarde, não sei que hora que você está vendo esse vídeo, mas que a graça, o amor de Deus esteja sobre a sua vida, te dando essa direção, essa alegria de viver em Cristo, esse amor de viver em Cristo, sabe? Tirando o peso, Jesus falou, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. E ele diz diretamente a ideia da religiosidade, a ideia do fanatismo religioso. Então, se você às vezes está cansado
de tentar ser bom, e eu lamento em dizer, nós não vamos conseguir isso, mas em Cristo nós somos mais que vencedores, em Cristo nós suportamos várias coisas, mas tudo em Cristo e por Cristo, beleza? Então que Deus te abençoe, fique com Deus e assista os vídeos anteriores e aguarde o próximo. Que Deus te abençoe. Tua graça é maior, maior que o pecado.